Boa tarde, o meu nome é Ana Moreira, eu sou médica e fiz um convite informal ao Rodrigo para que viesse aqui a casa. Nós conhecemos-nos numa palestra esta semana e falamos os dois a mesma língua. Então, dentro da área da medicina integrativa, dentro da área da medicina ortomolecular, hoje estamos aqui para vos falar de algumas dicas, coisas muito básicas, muito simples que podem fazer na vossa casa, e o Rodrigo, como especialista desta área, resolvi convidá-lo, fazer-lhe este convite para que ele possa então ajudar-nos a passar esta mensagem de uma forma despreocupada. Obrigada, Rodrigo. Obrigado você pelo convite, a receber aqui você na sua casa, mesmo lisonjeado, um local altamente bucólico, né, com luz natural e luz do sol. Dá para ver que você faz exatamente as coisas que você preconiza, né? Eu passei ali por baixo, tinham grãos germinados, que a Ana gosta de fazer, que aliás a gente pode falar um pouco sobre isso, que as pessoas não têm esse conhecimento, a germinação de grãos. Eu falo muito de grãos, eu sou fã incondicional, até porque no Brasil a gente tem, graças a Deus, um hábito de comer feijão desde que a gente nasceu, e realmente as pessoas não têm noção dos benefícios e os fitoquímicos e outras substâncias boas que esses alimentos, esses carboidratos complexos, ricos em fibras. E quando as pessoas às vezes falam assim, carboidrato é ruim a glicose é ruim para a saúde, não sei o quê. Coloca tudo dentro do mesmo saco, né? Claro. Uma coisa são os alimentos refinados, alimentos industrializados, outras coisas são os carboidratos complexos da natureza, integrais, que vêm carregados de fibras e que tem uma série de benefícios para o nosso corpo, né? A gente podia ficar aqui fazendo 10 vídeos falando do como alimenta a flora intestinal, como estimula a nossa imunidade, etc, etc. E uma proteína vegetal. Uma proteína de altíssima qualidade, né, nutricional para o nosso corpo e etc. E eu passando aqui vi a Ana fazendo a germinação de grãos e eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso as pessoas não conhecem, é espetacular. Os germinados, a germinação, eu sou muito fã da germinação. A germinação é o que nós fazemos na escola, quando vemos o broto do feijão. Fiz muito isso, e depois, no algodão que a gente fazia. Isso, nós fazemos no algodão. Hoje em dia há germinadores muito baratos. Existem os de barro, existem os de plástico, que no fundo que são uns pratos com uns furinhos, no qual metemos a semente ou o grão que nós queremos germinar, colocamos 16 a 24 horas em água submersos e a partir daí subimos então este pratinho, portanto não deixamos literalmente na água e temos que regar ou passar por água 2 vezes por dia para que aquilo se mantenha úmido. Ao fim de 3 a 5 dias, consoante a semente que estamos a falar, começa realmente a haver um germinado. O germinado tem cerca de 300 vezes mais enzimas e 300 vezes mais minerais do que a semente seca. Portanto, nós podemos germinar um grão de bico, podemos germinar feijão, podemos germinar brócolos, podemos germinar alfalfa, podemos germinar, o que é que mais podemos germinar? Podemos germinar lentilhas, por exemplo, que é uma coisa que cresce muito bem. Portanto, eu aconselho, para quem nunca germinou, começar por o feijão, começar pelo grão de bico, começar pelas lentilhas, que são muito fáceis. Basta começarem por 10 ou 15, porque elas vão duplicar ou triplicar o seu volume, e depois agora já é o nível 2, já estou a metê-las na terra, portanto a arranjar umas caixas de esferovite, não é? Na terra. Então, esta é a fase 1, que depois estes germinados, ao fim daqueles 5 dias, pode-se guardar uma semana no frigorífico e pode ser usado em saladas diretamente em cru, ou então serem cozinhados, mas vamos sempre comer o rabinho, portanto o feijãozinho germinado, ou o grão de bico germinado, ou o brócolis germinado. O que é que nós podemos fazer a seguir, para quem gostar e para quem tiver paciência? Arranjar uma caixa de esferovite, colocar uma camada de terra e colocar os germinados quase como um tapete, ok? E depois colocar muito pouca terra por cima. Ao fim de 24 horas já vão ver o brotozinho a subir pela terra e nós voltamos a colocar mais uma camadinha de terra. Portanto, o que é que estamos a fazer com isto? Ao fim de 3 ou 4 dias já temos uma folha e eu posso diariamente cortar 3 ou 4 folhas e colocar ou diretamente na minha sopa ou diretamente na minha salada. Portanto, eu estou sempre a ter um germinado, sem ser aquele germinado, só o germinado que eu uso para comer na salada ou na sopa, mas também a partir da terra já criei uma raiz e já estou sempre a produzir germinados. É uma horta que temos ali embaixo. É fantástico e é muito barato.
não é? Altamente nutritivo. Para aquelas pessoas, inclusive, que às vezes não tem muita assimilação de comer os grãos, porque se sentem inchados, fermentados, etc. Só comem depois o verde. É uma alternativa que você está comendo os nutrientes desse alimento, só assimilando muito melhor pelo corpo. É super barato, né? Barato, né? muito barato. É uma terapia que você faz em contato com a terra. É uma série de benefícios e outros mais, que eu não estou lembrando agora, e achei espetacular, né? Você vê a coerência do que ela faz, o que ela faz. Isso é uma das coisas muito interessantes, né? É óbvio que a gente faz isso, muito do que a gente fala, a gente pratica mesmo, e até dá o testemunho pessoal, que nada mais forte do que isso. Do que eu desde que comecei a fazer essa área de medicina e comecei a praticar em mim, eu me sinto melhor em todos os aspectos da minha vida. As pessoas acham que envelhecimento, o cronológico tem que ser uma coisa negativa, não sei o quê. Eu não sei, mas o meu envelhecimento biológico tem sido favorável, porque eu tenho certeza absoluta que hoje eu me sinto muito melhor do que há 10 anos atrás. Aninha, eu juro para você que eu sinto isso. E é porque cada vez otimizando mais na minha vida os hábitos que eu estudo, né, e aprimoro na minha vida e me torno mais saudável. Eu acho que é importante passar esta mensagem de que um hábito para se criar uma rotina demora 21 dias. Ou seja, não é importante fazer exercício físico hoje e depois só daqui a 5 dias ou só daqui a 10 dias. A lógica é que as coisas possam ser continuadas para que o corpo possa assimilar. Então, querem mudar de hábitos, saibam que os primeiros 21 dias vão ser os mais complicados. Querem se deitar cedo, querem começar a fazer exercício físico, querem começar a mudar a dieta com coisas muito simples. Por exemplo, os germinados é uma coisa interessantíssima fazer. Começar a comer cru antes do cozido, por exemplo, um conselho muito simples e muito importante. Muito. E quando tu dizes que realmente nós temos um envelhecimento biológico que é espetacular, e eu acho que sim, que sem dúvida concordo absolutamente contigo e concordo que a coerência é de facto muito importante. Porque quando nós praticamos uma coisa só de boca e estamos a fazer diferente, isso também a nós, terapeutas, nos vai trazer doença mais cedo ou mais tarde, não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, quando nós falamos com conhecimento de causa, não é? Das coisas que nós fazemos e das coisas que nos fazem sentir felizes, porque repara, isto é um hobby como outro hobby qualquer, só que é um hobby que depois dá os seus frutos quando tu comes. Com certeza, é quase como nós perdemos o contacto com a natureza hoje em dia, não é? Infelizmente. Pronto. Isso é uma das coisas que vivemos em andares, sem contacto com o verde, a maioria das nossas cidades não tem um planeamento do ponto de vista paisagístico que nos faça com que os nossos olhos tenham de ver o verde. Por exemplo, é muito interessante quando vamos a um sítio muito verde, nós sentimos-nos melhor sem termos feito absolutamente nada. A árvore é um arquétipo de paz. Isso. Né? Você olha a mandala, né? Você olha ela e você se sente relaxado, você não sabe nem definir por quê. É isso. Mas o que você falou aí, você usa as palavras, eu vou, né, colocando elas de uma forma prática. Não, você falou, incoerência é fundamental, né? Você é coerente, é aquele vendedor que quer vender um produto em que ele acredita. Aquilo dali passa uma intensidade, né? E eu acho que o médico ele tem que ser isso, né? Ele tem que ser coerente, ele tem que acreditar 100% naquilo que ele está a falar. E praticar. Eu faço isso o tempo todo. Não tem nada que eu não faça aos meus pacientes e oriente meus pacientes que eu não faça em mim, nos meus pais, nas pessoas que eu gosto. Então essa coerência eu tenho. Outra coisa que é uma palavra muito interessante é a constância, né? Você fazer isso e fazer repetidamente de forma que, no caso você falou em relação aos hábitos. Então você ter isso de uma forma assim constante e repetitiva, porque não é uma coisa que você vai fazer, né, aquelas coisas. É um hábito bom de você detoxicar o seu corpo. Agora eu vou tomar um suco verde uma semana. Isso não tem lógica, né? Claro. Você tem que colocar isso na sua vida e ter uma constância. A disciplina, né, de você fazer e ter a repetição disso, o foco no que você está fazendo, né? Entender, é o que a gente chama também de mindfulness, né? Você está ligado naquilo que você faz. E a junção disso tudo faz uma mudança de hábitos e uma mudança de vida, né? Uma mudança de saúde. Falaste no suco verde, falaste no suco detox, se calhar podemos para 30 isso. segundos, não sei se temos muito mais, para falar nisso. É uma coisa que eu também faço de manhã. E queres dar uma ideia do que aquilo que tu gostas de fazer? Isso eu acho, as pessoas me conhecem, que eu coloco muitas vezes fotos e vídeos de um dos hábitos que eu mais tenho na minha vida. Eu acho uma das coisas mais simples e mais eficazes da gente promover saúde do nosso corpo nesse aspecto nutricional e alimentar, né? É você condensar num copo que você vai tomar de manhã uma série de nutrientes, não só vitaminas e minerais, mas principalmente os fitoquímicos. E a gente fala dos verdes é porque sabe que hoje os verdes são um dos maiores promotores de
fitoquímicos na natureza. A couve chega a ter descrito mais de 1000 fitoquímicos, é uma planta que é espetacular do ponto de vista nutricional para o ser humano e que a gente consegue dessa forma já triturar no liquidificador, já facilita a nossa digestão, condensar bastante dentro de um copo, né, e colocar para dentro do corpo. As pessoas, a partir da nutrição, elas podem fazer um hábito altamente eficaz quanto um hábito altamente prejudicial. Por exemplo, quando a pessoa vai tomar um copo de leite, em vez de tomar um copo de suco verde, é você trocar a água pelo vinho, né, diríamos assim, no ponto de folclore. É você fazer um alimento que é inflamatório em vez de você fazer um alimento que é altamente detox e anti-inflamatório, né? É muito simples, né? Porque é muito simples, é uma mudança de cor de um copo e que faz toda a diferença. E lembrarem-se que no início não vão gostar, porque também, quando temos uma alimentação inflamatória, a disbiose intestinal, que é a alteração da flora, começa na boca. Portanto, nós, quando estamos habituados a comer muito açúcar, a comer muitos hidratos refinados, nós temos uma alteração do paladar, que ninguém dá importância a isso, com certeza. E, portanto, vai demorar umas umas semanas para que comecem a gostar de alguns alimentos que sejam mais saudáveis. É exatamente isso, é não gosta do saudável, é como as crianças. As crianças não gostam nem deixam de gostar, as crianças gostam daquilo que se lhes dá. Quando eu educo uma criança para gostar de saudável, ela vai gostar de saudável. E depois, claro que na adolescência vai desbaratinar, mas depois tem lá aquela formação, aquela fundação básica e há de voltar a alimentar-se o melhor possível. Portanto, Rodrigo... E só terminando de falar isso, o nosso corpo se adapta para o que é bom e para o que é ruim. A adaptação para o que é ruim, a longo prazo, a médio prazo, vai te causar um preço. Eu vejo muitas pessoas que às vezes eu falo assim, olha, que a gente começou a falar e eu vou voltar ao assunto do início. Eu falo assim, é excelente comer grãos, né? O feijão tem dádivas na natureza, como substâncias que são anticancerígenas e etc. E aí eu falo, doutor, mas eu como um grão e eu fico logo inchado. Eu falei, claro, você é um comedor de coisas erradas. A sua flora bacteriana, por exemplo, está acostumada às coisas erradas. Você está alimentando bactérias ruins. De uma hora para outra, se você quiser comer feijão, seu corpo não vai assimilar. Então tem que ser um processo de mudanças e que você tem que entender que à medida que você for dando feijão, a sua flora bacteriana que gosta de feijão vai crescer e a flora que não gosta de açúcar vai diminuir. E aí você vai se adaptando e vai se sentir bem. Entendeu? Mas isso é um processo. Você não quer mudar. É giro explicarmos as coisas assim, porque isto é mesmo assim que funciona lá dentro. Com bichinhos, com bolinhas, como eu costumo dizer na brincadeira. Então, regar uma planta, né? É isso. Eu costumo usar uma frase que é: se rega as suas plantas com água, porque é que dá refrigerantes ao seu filho? Pronto, exatamente. Terminando então, esse bate-papo maravilhoso. Experimentem regar as plantas com refrigerantes e vão ver o que é que acontecem. É tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Gostamos muito de vos ter cá. Obrigado mesmo. Obrigada. Foi um papo excelente. Até à próxima. Tchau.